Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HomeBio. Primeiramente começo me apresentando, eu me chamo Maísa, sou graduada em Ciências Biológicas em nível bacharelado e estou concluindo a minha graduação em licenciatura também em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira. Antes da gente começar a nossa aula, peço para vocês não esquecerem de deixarem o like, de se inscrever no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário sobre a aula, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou enviar pra gente lá no nosso Instagram, que está aqui do ladinho, que é o @HomeBioUnesp. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o uso racional da água. No sumário a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável, ciclo hidrológico, um pouco da distribuição de água, disponibilidade de água no mundo. Vamos falar também sobre a pegada hídrica, o consumo consciente, utilização da água na indústria e também na agricultura e pecuária. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é um conceito que corresponde ao desenvolvimento ambiental das sociedades, aliados também ao desenvolvimento econômico e social. E nós temos como conceito o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Para isso, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo que para trazer um benefício para todos. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter noção, tem que reconhecer que os recursos naturais eles não são finitos. Eles têm aí um ciclo e eles podem acabar uma hora ou outra. E a gente vai falar aqui sobre o ciclo da água. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico. Ele vai se referir ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico, passando pelos seres vivos, de todo o ecossistema, passando pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Então, como que é o ciclo hidrológico ou o ciclo da água? O Sol ele é responsável por proporcionar energia aí para que o ciclo aconteça. A luz do Sol ele vai provocar a evaporização, como a gente pode ver aqui na imagem, da água presente na superfície terrestre. Essa água pode estar no rio, pode estar nos mares, oceanos. E em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo eles vão acabar subliminando, passando do estado sólido para o estado de vapor, pulando a fase de fusão, que é do sólido para o líquido, e de evaporização. Enfim, então o Sol, a gente tem aí o Sol, vai emanar energia para a água, vai liberar essa água em forma de vapor. A água agora em um vapor em estado gasoso, ela vai subir para a camada mais alta da atmosfera, onde a temperatura é um pouco mais baixa. E quando ela alcançar determinada altitude, essa substância ela vai passar do vapor para o líquido, ou seja, vai ocorrer a condensação. E vai formar as nuvens, que são na realidade uma grande quantidade de gotículas de água. E em locais frios, essa gotícula de água ela pode solidificar, vai dar origem a uma neve ou ao granizo, ou pode dar o início aí à chuva, que é um processo também chamado de precipitação. A água ela vai começar a retornar para a superfície terrestre e vai ser influenciada diretamente pela gravidade, ou seja, ela vai cair. Nesse momento, ela pode atingir os rios, lagos e oceanos, ou ela pode infiltrar, pode ocorrer a infiltração, tanto em solo quanto em rochas, ou ela pode ser impedida de voltar para a superfície terrestre pela vegetação, ou seja, a vegetação ela pode absorver essa água. Quando ela absorve essa água, a planta, ela vai ocorrer a transpiração. Na hora que ela ocorre a transpiração, vai liberar água em forma de vapor, vai acontecer a condensação e vai precipitar. Então, é um ciclo aí que a gente tem da água. E os seres vivos, eles também podem apresentar um papel bem determinante no ciclo da água. Como os organismos, todos os organismos, inclusive nós, a gente tem essa substância no nosso corpo, no qual a água ela vai fluir pelas cadeias alimentares, ou seja, na planta que um coelho vai comer tem água,
e aí eu vou comer essa carne de coelho que vai também ter água. Então a gente tem aí um ciclo na cadeia alimentar. Ela vai acabar fluindo. Os animais, eles perdem a água por meio de processos como a eliminação na urina, nas fezes, na respiração, na transpiração. Já as árvores, né, elas podem perder essa água pelo processo de transpiração, como eu disse anteriormente, que é a água, ela é liberada pelos estômatos, né, ocorre a transpiração, e aí vai ocorrer a condensação, a precipitação. O ciclo da água, ele é bem importante, porque ele pode garantir garante que essa substância circule, né, constantemente pelo ambiente, e ela vai passar aí por diversos organismos e também pelos meios físicos. Como a água ela vai circular no ambiente, ela consegue suprir as necessidades de seres vivos que vai precisar diariamente dessa substância para funcionar, e de acordo com o seu organismo, né? Além disso, a permanência da água ela pode no ambiente, ela é importante para algumas atividades, né, realizadas aí pelos seres humanos, uma vez também que ela é utilizada para geração de energia, para o desenvolvimento agrícola, pecuária, diversas atividades industriais, ou até algumas tarefas do nosso dia a dia, como lavar o chão, lavar uma louça, fazer alguns alimentos. E, entretanto, né, é muito importante a gente discutir que, apesar do ciclo da água garantir que essa substância ela esteja em circulação o tempo todo, isso não garante que não possa faltar água em um futuro. Então, isso ocorre pelo fato que o ciclo da água, né, é complexo e pode afetar diversos fatores, como o vento pode fazer com que a água que evaporou numa área seja precipitada em outra. Então, é um fator aí que pode estar prejudicando todo o ciclo. Então, aqui eu vou passar um videozinho. Esse vídeo, ele vai meio que resumir tudo que eu falei anteriormente. Um minuto. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O
O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Então esse aqui é um vídeo meio que explicando tudo que eu falei anteriormente para vocês, e agora a gente vai falar sobre a distribuição de água. Então nós temos aqui um gráfico, né, que mostra aí que a água nada mais é do que um recurso renovável, porque ela tem todo um ciclo, e ela ocupa praticamente 70% da superfície do nosso planeta. No entanto, 97% dessa água ela é salgada, ou seja, ela é imprópria para o consumo. Existem algumas pesquisas, né, tecnologias sendo desenvolvidas para ocorrer o tirar o sal da água, para tirar o sal da água, mas ainda não é uma tecnologia 100% eficaz. 2,5% da água ela está congelada, ou seja, ela está presa em geleiras, e 0,5% é uma água disponível aí, água doce, né, disponível. E a maior parte dessa água ela está presa nos aquíferos subterrâneos, que dificulta o acesso humano, e 0,04% da água do nosso planeta disponível na superfície, ela está em rios, lagos, mangues e alguns outros locais. Então aqui nós temos um mapa que fala um pouco da disponibilidade de água no mundo. A gente observa uma diferença aí entre os países. Essa diferença de distribuição, né, de água é por conta de fatores estruturais, sociais e principalmente os econômicos. Enquanto os países desenvolvidos têm um consumo de água muito superior aos outros, a gente pode observar essa discrepância entre os países, né? Quando a gente analisa uma pessoa que consome em média 575 litros de água por dia nos Estados Unidos, enquanto em um país emergente, né, uma pessoa utiliza por dia apenas 15 litros de água. E a gente pode ver aqui países como os Estados Unidos, Brasil, aqui Rússia, né, apresentam aí uma maior quantidade de água, tem mais de 10 mil litros cúbicos aí. E nós temos os países mais emergentes, como uma parte da África, Austrália, que não possui aí tanta água disponível nos seus respectivos países. Em 2000, não sei. Então, aqui é uma escassez de água que ocorreu aí entre o ano de 2014 e 2016. A crise hídrica no estado de São Paulo foi o evento mais crítico que teve, no qual o nível de seca e também redução de oferta de água atingiram níveis preocupantes, nunca vistos na história do estado. E um dos símbolos dessa crise hídrica foi o sistema Cantareira, né, que é um reservatório administrado pela Sabesp, e ele é responsável pelo abastecimento de água no estado de São Paulo. Algumas pessoas teve racionamento, ou seja, tinha água disponível 6 horas da manhã até as 7, e era só aquele momento em que você tinha água disponível para consumir. Então as pessoas acabavam reservando essa água em baldes, em caixas d'água, porque foi um momento bem crítico para o estado. De acordo com especialistas, né, a causa dessa crise ela ocasionou, né, pela diminuição do período de chuvas, né, no estado, e também pelo desmatamento. E um fator bem crítico foi a ocupação desenfreada dos mananciais e a falta de planejamento do governo do estado. Então aqui a gente tem duas imagens, né? Em 2010 ela tinha toda essa quantidade de água, o reservatório, e em 2015 veio essa seca aqui. Então, vocês sabem quantos litros de água vocês acabam utilizando por ano? Para isso, existe um site que chama Pegada Hídrica. Eu vou pedir para colocarem aqui na descrição esse link. Então a gente tem a pegada hídrica, ela é definida como o volume de água total usado durante a produção, o consumo e também
eu consumo direto também, como no processo de produção. E o conceito de pegada hídrica, ele é utilizado recentemente, né, e introduzido como um indicador de consumo de água humano, na tentativa de minimizar os impactos ambientais. Aqui eu fiz meio que um teste, eu fui respondendo qualquer coisa, só para mostrar para vocês, a primeira imagem é essa daqui, e aí vocês clicam em iniciar, eles vão fazer muitas perguntas. Eles vão perguntar quantas vezes vocês compram roupas por ano, quantas vezes você toma banho por dia, quantas vezes vocês escovam os dentes, e quando vocês escovam os dentes, vocês desligam a torneira, se vocês lavam o carro, quantas vezes na semana você lava a roupa. E isso eles acabam tendo uma média. E aqui, como eu respondi qualquer coisa, só para dar um resultado, eles falaram que eu consumo 514 litros por dia, de consumo indireto é 4.906 por dia, de consumo indireto por conta dos produtos que eu consumo. E aí ele fala que eu finalizei o questionário e com sucesso, e a minha pegada hídrica é elevada, e aí eu devo mudar os meus hábitos para reduzir, que a gente não possui um outro planeta B, a gente só tem um planeta, e para eu acabar reduzindo. É bem legal, se eu fosse vocês eu acessava e via e dava uma olhadinha nesse site. Então o que a gente pode fazer para reduzir, né, o consumo de água? Fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes, tomar banhos mais curtos, fechar o chuveiro enquanto eu me ensaboo, fazer a organização da louça, reutilizar a água que sobra da máquina de lavar para lavar carros, calçadas, utilizar a vassoura em vez da mangueira, usar a descarga com consciência e utilizar também cisternas. Aqui então a utilização da água nas indústrias, né? Então nós temos aí, deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando. Nós temos a água que a gente vê, que a gente não vê, né? Para a produção de cerveja é gasto 5,5 litros, desde a produção, desde o plantio da cevada ou dos outros ingredientes até o produto final, né? Então é gasto 5,5 litros de água. Para a produção de 1 kg de arroz é 2.500 litros de água. Para a produção de 1 kg de manteiga é 18.000 litros de água. Para o leite, 1 kg na verdade é 1 litro, né? 712,5 litros. Isso vai desde o processo em que a vaca vai consumir a grama, na grama tem água, aí de tudo isso eles acabam fazendo essa média. Por isso que são valores altos, porque acabam entrando em toda a produção. Então 1 kg de queijo é utilizado 5.280 litros de água. Para 1 kg de batata, 132,5 litros de água. 1 kg de carne de boi, 17.100 litros de água. Para 1 kg de banana, 499 litros de água. E para carne de frango, 1 kg, para a produção de 1 kg, é utilizado 3.700 litros de água. Então a gente vê aí valores bem altos, né, para a produção de coisas que a gente nem imagina que gastam tudo isso. Então, na indústria, né, na estimativa nacional de usos consultivos da água, a indústria de transformação representa o terceiro maior uso, atrás do abastecimento humano, né, urbano, e da agricultura irrigada. Então, nas indústrias é utilizado a água como matéria-prima, como solvente, processos de lavagens, processos de transmissão de calor e também nas usinas hidroelétricas. Nós também temos a utilização de água na agricultura. A agricultura é um fator aí que mais desperdiça água, segundo a FAO, né, que é o Fundo de Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E de acordo com essa mesma instituição, a agricultura é o setor responsável por consumir a maior quantidade de água do mundo, utilizando uma média aí de 70% a 80% de toda a água consumida. E paralelamente a isso a gente também tem a que mais desperdiça água, o setor que mais desperdiça água,
perdendo-se essa água no processo de produção, quase metade de toda a água destinada à mesma. Então, quase metade dessa água aí, ela é perdida por conta da irrigação, por conta de tubulação, entre outros fatores. E essa água, né, que é perdida, caso no meio rural acabasse tendo a diminuição, né, do consumo em 10%, o volume ele seria aí suficiente para abastecer 2 vezes uma população mundial. Então, a agricultura é um dos fatores que mais se desperdiça água, que mais também utiliza água. Nós temos também as interferências humanas, né? De modo geral, a gente tem aí os rios e córregos urbanos. Eles foram muito modificados durante o processo de ocupação do solo e transformação do ambiente natural em ambiente urbano. Nas condições naturais, os rios eles apresentam, né, diferentes características físicas e químicas que tornam esses rios únicos, como o volume, a temperatura, a velocidade do escoamento, a turbidez. Então, todas essas características acabam sendo de determinado rio, né? Essas características, de cada rio, possibilita a existência de determinadas espécies, né, formas de vida, como as algas, os crustáceos, os insetos aquáticos, os peixes, anfíbios, dentre outras. E uma das transformações mais comuns associadas à urbanização é o desmatamento, que pode afetar diretamente os rios, córregos, quando abrange a retirada da vegetação nativa de seu entorno, chamado de mata ciliar. Com a remoção da mata ciliar, causa diversos impactos aos corpos d'água. Por exemplo, sem as raízes dessa vegetação sustentando o solo, o movimento e a força da água, elas começam a escavar as margens dos rios e vai acabar causando aí a erosão e o acúmulo de sedimentos nos leitos com o passar do tempo. Além também das mudanças estruturais, né, que é o fator de canalização, que acaba aí modificando, né, os rios. Grande parte do esgoto gerado pela população brasileira é lançada diretamente nas águas, sem os devidos tratamentos, e também tirar as contaminações dessa água. E grande parte dessa água, dos resíduos descartados da maneira incorreta das ruas das cidades, vai parar nos rios. Então a gente tem aí a poluição das águas. Após a chuva das águas, das enxurradas, acabam carregando os resíduos para os bueiros, de onde são escoados para um sistema de galerias, né, subterrâneas, que acabam chegando aí nos córregos e nos rios urbanos. Então, essa é a nossa aula, espero que tenha sido contemplado por todos, e muito obrigada pela atenção.